Escuta, vamos falar de política, porque é o seguinte, com o voto do Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quarta-feira para declarar inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que limitava a responsabilidade das plataformas digitais a casos em que houvesse ordem judicial. Para os ministros, redes sociais devem remover conteúdos ilícitos após a notificação extrajudicial. Ainda restam votos a serem computados, mas o plenário do Supremo já indica uma nova interpretação para a responsabilização das Big Techs. Drilis, vamos tentar organizar o raciocínio aqui. Primeiro, explica para a gente o que muda com essa decisão, do ponto de vista prático. O que vai mudar é que a censura que poderia ser ministrada e foi... Ia ser isenta, sua opinião? Ele pede jornalismo isento, você começa a censura! O que vai mudar é que, eventualmente, a censura que era colocada pelo Supremo Tribunal Federal, censura prévia, eu fui censurado previamente, porque eu falei que tinha censura no Brasil e tive meu Twitter removido durante 3 meses, ela não vai mais ser aplicada pelo próprio juiz. Essa censura vai ser responsabilidade das próprias redes sociais que, se não exercerem esse tipo de censura, vão ser responsabilizadas, note bem, responsabilizadas por qualquer conteúdo, entre aspas, considerado indevido pelo Supremo Tribunal Federal ou grande instância judiciária. Ou seja, você vai colocar um clima de esquizofrenia, de perseguição enorme dentro das redes sociais para ter uma autocensura, uma autorregulação e isentar o Supremo Tribunal Federal de quaisquer responsabilidades, criando uma atmosfera de proibição e censura dentro do espaço livre do cidadão que pela primeira vez fala por si mesmo. Note bem, o Congresso não quis legislar sobre isso. Não quis porque achou por bem que já tem no Código Civil os elementos de injúria, calúnia e difamação para que você processe alguém se você se sentir lesado. Agora, dizer o que é verdade, o que é mentira, o que é discurso de ódio, o que é promoção de atos indevidos ou antidemocráticos, isso é o princípio de um Supremo Tribunal Inquisitorial que tem feito censura o tempo inteiro e tem legislado para além do Congresso Nacional. A fala do Gilmar Mendes, que disse ontem no Twitter que a gente tem que elogiar, ele falou explicitamente isso, Paulo Matias, elogiar o Xi Jinping, a China, se casa com a fala da Janja e do Lula, que tem que, eles disseram que tem que imitar o modelo de perseguição e de censura que é colocado na China, que é uma ditadura sangrenta, censória e persecutória. Ou seja, o que está acontecendo no Brasil é que o Supremo manda no Brasil. Não só manda no Brasil, mas quer mandar nas redes sociais. Eles querem impedir a voz do cidadão livre se expressar. E aí eles misturam, né? Ai, que não pode crime de pedofilia, não pode crime de estupro. Você já viu alguém fazendo apologia a nazismo, a pedofilia, a estupro na internet? Todas as pessoas que foram censuradas, que foram presas pelo Supremo Tribunal Federal, são pessoas que estão contestando o status quo ditatorial do Supremo Tribunal Federal. Então trata-se de censura explícita. O Congresso tem que ter uma reação urgente diante desse abuso escancarado e ditatorial de poder do Supremo Tribunal Federal. Quem achou ridícula, como dizia Chiquinho Scarpa, esta decisão do Supremo referente ao artigo 19 do Marco Civil da Internet foi Oscar Filho. O STF decidiu que o artigo 19 do Marco Civil da Internet não vale mais nada. Gilmar Mendes deu seu veredito. As plataformas agora têm que se meter no conteúdo dos usuários, mesmo sem ordem judicial. Essas plataformas vão ser obrigadas a tirar a bebida proibida do bar antes da polícia chegar. Elas vão ter que se comportar como segurança de boate. Vão ter que agir sem esperar a decisão de um juiz. O dever de cuidado é tão vago que qualquer post pode ser varrido para debaixo do tapete com um simples chilique. O meme que você postou pode ser interpretado como agressivo e ser apagado sem aviso prévio. A sua expressão criativa virou uma bomba relógio. Do outro lado, Mendonça, o único que parece realmente ter lido o artigo 19 antes de votar, acredita que se o usuário for um idiota, o problema é todo dele. Quem ganha são as plataformas que continuam lucrando, mudando só um pouco o tom de voz quando o STF entra em cena. Agora, quem perde é a liberdade de expressão, que virou moeda de troca num jogo político onde quem manda mesmo é quem tem mais poder no STF. Jornalistas, humoristas, ativistas ou qualquer cidadão que se sinta no direito mínimo de expressar algo contestador pode ter o seu discurso cerceado sem passar por uma decisão judicial.
É a internet se tornando uma máquina de censura autônoma e o STF fingindo ser o guardião da democracia. Mas, na verdade, é só o dono da chave da prisão. Quem também quer falar sobre isso já está mais do que conectado para a gente dar o nosso alô. É o Diogo of the Light. Mais conhecido. Olha só o casaco do Diogão, tá? Tá quentinho aí, hein, Diogo? Agora ficou quentinho. Com esse casaco ficou bom. Bom dia, Paulo, todos que estão na sala e essa audiência maravilhosa também. Uma coisa, você não gostou dessa decisão? Claro que não. O Supremo só não entendeu a Constituição. E num certo momento veio o ministro dizer: mas acontece que as leis das ruas têm que valer também na internet. E quem revogou isso? Quem disse que a lei que vale na rua não vale na televisão, não vale no teatro, não vale na rede? Vale em todos os lugares. Ofensa é ofensa, agressão é agressão e opinião é opinião em todos os lugares. E o que eles estão fazendo é vitimizar mais ainda o povo brasileiro. Fazer a gente ficar como consumidor, que tudo é culpa da empresa. É o passageiro que entra na companhia aérea, quer invadir a cabine e reclama que o erro é da companhia, e a empresa que, inclusive, nós temos 1% dos voos e 94% dos processos contra companhias. É o sujeito que vai no estacionamento, bate num carro e fala que a culpa é do dono do estacionamento, e assim por diante. Agora, não é mais a gente que é responsável pelo que escreve na internet, pelo que fala, e sim a própria administradora da rede. É um baita de um absurdo. Agora sim que os malucos vão ficar violentos mesmo, porque eles falam: eu posso falar o que eu quiser, a culpa não é minha, é que nem criança na escola, a culpa vai ser da professora. Tá tudo invertido aqui, Paulo. O que foi, Drilis? Mas não é só isso. O maluco não vai ficar mais violento porque o conteúdo do maluco vai ser retirado. O problema é o seguinte, não é a questão do maluco. O problema é se a rede social, sobretudo aqui no Brasil, Instagram, Facebook, Twitter, entender a lógica do STF e, por exemplo, no meio da eleição falar: olha, o que o Adriles falou do Alexandre de Moraes, o que o Paulo Matias falou do Gilmar Mendes, não se adequa àquilo que eles querem que a gente permita. E tirar. Ou seja, é uma censura, não é só pra maluco, não. É pra cidadão de bem que quer livremente se expressar. Eu só não entendi uma coisa. Sim, isso é o que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. É uma censura para todo mundo e o maluco deixa de ser o responsável. É mais um. Porque o responsável é quem deixa ele falar a maluquice. O que tem que fazer é prender o maluco que fala coisa criminosa na rede. Isso sim. O que foi, Reis? Você queria falar Não, alguma se coisa? o Marco Civil da internet tem falhas, eu acho que o Congresso precisa se debruçar Sim. sobre essa lei, né? E não o STF legislar, alterando, assim, as forças, né? Eu acho que realmente precisa ter uma discussão mais ampla Ô, Reis. da Porque, na sociedade. realidade, o eu Congresso discordo não de você. fez, né? Não, o Congresso tem o direito de não fazer. Se o Congresso acha que a lei do Marco Civil tá É boa. boa assim, se o Congresso acha, e eu acho, sinceramente eu acho, que se já tem um Código Penal que proíbe exatamente injúria, calúnia, difamação, que uma pessoa pode difamar a outra, pode processar a outra, acabou. Se você vai fazer uma postagem na internet, e a lei da internet é igual da rua, assim, em que você fala, tece loas a pedofilia, a nazismo, a estupro, a tráfico de drogas, é claro que você vai ser responsabilizado. Não precisa Só que de às um vezes não marco tem um civil CPF por na trás daquela internet. pessoa, Você entendeu? vai Existem atrás da pessoa. mecanismos. Não, mas E aí muitas eles pegam- empresas estão segurando. Gente, O próprio X, primeiro que questão ele é- tem várias barreiras. O X, que depois que foi pra mão do Elon Musk, ele mudou completamente várias questões de ele privacidade. mudou as que deixa questões de fornecer os nomes das pessoas exatamente por para trás de garantir perfis. a liberdade de expressão. Tá, o mas aí Alexandre de ocultar o Moraes, responsável tá errado. você não pode dissociar essa questão, simples como ela é, de uma questão de ordem política. O Alexandre de Moraes uma vez chegou. A direita usa da liberdade das redes sociais para cometer crimes. O que ele falou? Pedofilia, nazismo, misoginia, racismo. Eu não vejo ninguém de próprio direita fazendo Discord isso. tem isso. peraí. Se você Mas entrar nas profundezas- mas isso é deep web, meu filho. Não, o Discord é público, qualquer o pessoa cara pode quer baixar. censurar e regular todas as Mas redes peraí, sociais. Drilis, Agora, eu peraí. queria... Não, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Tá com a voz Vocês rouca. viram, Ô, vocês Temer. viram alguém, entre aspas, da extrema-direita sendo censurada nas redes sociais pelo STF por pedofilia, nazismo, Não. racismo? Não! Porque não tem essa porcaria, praticamente. Eles estão sendo censurados Eu acho por que isso também não tem lado contestar político. o autoritarismo O crime do Supremo é crime. Tribunal Deixa eu Federal. falar uma E as coisa. redes sociais, se elas não se cuidarem, elas vão ser responsabilizadas por Peraí. qualquer conteúdo que Adriles. incomode
os supremos Deixa eu só falar ditadores uma do coisa. país. Às vezes eu entendo a densidade de vocês, mas não é a densidade de nós, burros e ignorantes, não é, Fefe? Fomos didáticos. Porque nós, burros e ignorantes... Caralho, você nunca me põe pra falar. Quando põe é pra falar, pra concordar nós, com você que eu nós me é coloco burro e eu e Fefe ignorante. como burros e ignorantes. Porque o que acontece? Nós temos hoje uma lei, só para tentar entender o que realmente mudou. Nós temos uma lei hoje que responsabiliza o usuário. O que o A partir Então, do... por exemplo, se eu fui lá e falei bobagem processo, na né? internet, crime na internet, vai no meu CPF. Depois o trânsito em julgado. Depois o trânsito em Aí julgado a e tal. plataforma tem que tomar, Hoje né? tem A inquérito pra alteração- prender pessoas por censo. A alteração do Supremo é para agora responsabilizar a empresa. Então, se eu falei E no antes Instagram, do processo, o né? Supremo não vai para cima de mim, vai para cima da empresa. O que É acontece isso? em consequência... Expliquem pra o gente. que acontece em consequência e na prática é que a empresa vai virar uma censuradora. E a empresa vai ter que fazer uma leitura do que o STF acha que tem que ser Ou censurado. seja, se eu- E quem que o STF tem que censura? Pessoas, eminentemente, que fazem opiniões políticas contra Adriles. o STF. Agora, eu vou dizer uma frase aqui... Ah. Pra dizer o que se trata isso. Fala Gilmar Mendes sobre STF admirar a China. Nós todos somos admiradores do regime chinês, do Xi Jinping. Não importa o gato, importa é que ele casse o rato. Isso é frase de alguém que está elogiando uma ditadura censora e persecutória. Mas eu Escuta. acho que eu preciso falar. Adriles não, o Diogo, explica um pouco pra gente isso então. Então, na realidade, agora as empresas vão ser responsáveis. Então, mais ou menos nós somos meio que a mesma empresa, é isso? Se a gente É entrou mais na ou rede menos social, isso, a Paulo. gente é a mesma empresa, é isso? Porque eu acho que é isso que É mais as ou pessoas menos não estão isso. entendendo. É muito difícil esse negócio de marco civil, de não sei o quê, artigo 19, não sei o quê. No final das contas se eu falei merda, quem vai ser culpado é o Instagram, por exemplo, ou o YouTube que tá aqui. É Pela isso. E retirada aí o da merda, YouTube, né? o YouTube vai pra cima de mim. É isso. E não mais É isso a que ele justiça. não é nem vai para cima de você. É isso que o STF está querendo fazer. Legislou em mal. É justamente isso. Ele quer dizer que você é meio bobinho. Então, se você publicou errado, cabe ao administrador, ele que é o grande, que sabe das coisas, não sei o que, decidir o que é certo e errado. Vai só piorar as coisas, Paulo. Sabe aquele cara que manda aqueles vídeos horrorosos no WhatsApp? Você fala, meu, isso é crime. Não, eu só repassei, eu nem vi. Vai deixar essas pessoas mais corretinhas. Não, eu só repassei. Eu nem sei quem escreveu. Então, assuma a autoria disso. É o que diz a nossa legislação antiga. Mas o STF quer dizer que não. O WhatsApp que tem que olhar aquilo que mandaram para você para ver se está certinho ou não. É patético. Ô, da Paulo. luz, mas eu acho que tem uma coisa capciosa aí. Não é só a rede social que vai ser responsabilizada, porque a gente tá vendo gente que perde rede social, perde conta bancária, perde passaporte, exatamente por declarações. O que o STF tá fazendo com a estratégia dele é responsabilizar as redes sociais e mandar as redes sociais censurarem antes do próprio STF, pro STF posar de bonzinho. Mas No na hora caso de identidade na hora de falsa. responsabilizar criminalmente alguém por uma simples opinião política, essa pessoa vai levar na tarraqueta, sim. Tudo bem. Ó, no caso Pode de Ser que uso leve, de... pode ser. Pode É o ser tem que sim, pode acontecido, ser que não. É o que tem acontecido, da luz. É o que O tem que diz acontecido. aqui, ó, Sim, no pode caso ser, de pode ser. uso de identidade falsa para cometer algum dano, aí as plataformas devem ser responsabilizadas, caso não removam os conteúdos considerados ilícitos. Ou seja, essa alteração para caso haja um uso de identidade falsa, que é o que mais tem. Os Sim. grandes criminosos, eles não vão entrar no Para IP isso não local. precisa a lei, Reis. A Constituição é clara. É livre a expressão, vedado o anonimato. Toda vez eu falo isso. Portanto, a obrigação de que a pessoa seja identificada para poder ser responsabilizada pelo que fala já existe em todas as atividades. Só que a plataforma não tá E o pagando por STF isso. faz de conta que no Porque caso das redes Como vai isso não seria identificar se a necessário. plataforma não libera, entendeu? Os acessos. Se a plataforma não tá querendo liberar porque fala que é LGPD, que ela não Porque pode o liberar os dados. problema é quando você cria uma persecução judicial em cima daquilo que eles consideram como crimes políticos. É esse que aí o problema. tem uma mistura Isso de é a questão. Pois é, mas a assuntos, mistura é intencional. O que o STF tá pensando. Infelizmente, gente, eu tenho que falar as coisas às claras. O que o STF tem feito
é perseguido pessoas por crimes, entre aspas, políticos. Golpismo, antidemocrata, discurso de ódio. É por isso que o Rumble e o Twitter se recusou a dar a identidade ou mesmo a censurar previamente algumas pessoas. A briga é eminentemente, e todo mundo sabe disso, é política do STF. Mas Tudo recentemente a crimes gente viu reais. criança morrendo em questões absurdas, vieram Mas, do meu Discord, querido, mas isso é e que política. muitos O Código autores Civil não foram já justificados. abrange isso. Ah, Sim, claro. É só nas redes sociais que tem coisas feias contra crianças. Claro que não, gente. Mas a Nas gente tá falando sobre ruas esse e nas assunto. casas, inclusive, não tem nada de Tem feio. também, só que Arruma já as redes sociais, está tudo resolvido. O problema existe muito mais nas ruas. Eles estão querendo, sem dúvida, é a censura. Não tem nada desse papo de proteger criancinha. Esse é o discurso que entrou na linha do governo há coisa de um mês. Eles decidiram, vamos mudar o discurso. Agora vamos falar que é pelas criancinhas. Conversa fiada, gente. Diogão, forte abraço, hein? A gente se vê amanhã. Para você Valeu. também. Até mais.